Sabe quando a gente pega peças que parecem não ter nada a ver uma com a outra? É mais ou menos o que vamos fazer hoje. E se quatro textos bíblicos de épocas e estilos totalmente diferentes estivessem, no fundo, contando a mesmíssima história? A gente vai mergulhar em quatro passagens que, à primeira vista, não têm conexão. Mas o nosso objetivo é justamente esse: encontrar o fio da meada, a mensagem unificada que está ali, meio que escondida bem na nossa frente. Então, a pergunta que vai guiar a gente é essa aqui. O que une o aviso de um profeta, um hino belíssimo sobre a criação, uma carta super profunda sobre descanso espiritual e um provérbio bem simples sobre justiça? Parece um quebra-cabeça daqueles bem difíceis, né? Mas é exatamente isso que a gente vai fazer. Vamos investigar essa mistura toda para ver se a gente acha uma unidade que, olha, pode ser bem surpreendente. Ok, vamos lá. Para começar a montar esse quebra-cabeça, a gente precisa da primeira peça, a peça fundamental, a ideia da palavra de Deus. E para isso, vamos dar uma olhada em como os livros de Ezequiel e de Hebreus falam sobre ela. E o legal é que eles descrevem de jeitos bem diferentes, mas que, no final, se completam. Olha só, lá em Ezequiel, o profeta ganha uma função muito, mas muito específica. Ele é chamado de atalaia. O que é um atalaia? Pensa assim, como uma sentinela, alguém que fica de vigia numa torre. A grande responsabilidade dele não é convencer as pessoas, não. É simplesmente entregar o aviso que vem de Deus, de forma fiel. Se o pessoal vai ouvir ou não, aí já é outra história. O sucesso da missão dele era só isso: transmitir a mensagem. E que mensagem era essa? Bom, era uma mensagem bem direta ao ponto, com consequências de vida ou morte, literalmente. Era um chamado urgente, tipo, olha, quem está no caminho errado, mude de rumo para sobreviver. E, ao mesmo tempo, um alerta para o justo, cuidado para não se desviar e perder tudo. A palavra aqui funciona quase como uma bússola moral, sabe? Apontando o norte. Agora, aqui é que a coisa fica interessante. Presta atenção nesse contraste. Em Ezequiel, a palavra é esse aviso que vem de fora, né? Uma instrução para ser seguida. Mas, quando a gente vai para a carta aos Hebreus, a descrição é completamente diferente. Lá, a palavra é tratada como uma força viva, uma coisa interna, que entra na gente e consegue julgar a nossa essência mais profunda. Pois é, essa passagem de Hebreus, ela é de uma força incrível. O que ela está dizendo é que a palavra de Deus não é só, sei lá, tinta numa página antiga. Não, é uma força viva, ativa. É como se fosse um bisturi de um cirurgião, tão preciso que consegue separar o que é alma do que é espírito, o superficial do essencial. Ela vai lá no fundo e avalia o nosso núcleo, aquilo que ninguém vê, os pensamentos e principalmente as intenções do coração. Beleza. Então, a gente já entendeu a natureza da palavra. Ela é tanto um aviso que vem de fora, quanto uma força que age por dentro. Mas, onde é que essa palavra atua? Em que cenário? Para entender isso, a gente precisa abrir o zoom, sabe? Olhar para o palco onde toda essa história se desenrola. O próprio mundo. E a nossa próxima parada é o Salmo 104. Pensa nesse salmo como um grande hino, uma canção que celebra não só a beleza, mas a estrutura, a ordem e o sustento de absolutamente toda a criação. O que o salmista faz aqui é pintar um retrato e, nesse retrato, o mundo não é uma bagunça, não é fruto do acaso. Pelo contrário, é um sistema super complexo onde tudo está interligado, tudo tem um propósito. Cada coisinha, desde a menor criatura até a imensidão do oceano, tem o seu lugar, faz parte de um ecossistema que foi, segundo o texto, projetado com muita sabedoria. É uma imagem de pura harmonia, de um design cósmico. E o ponto principal, o coração da segunda parte do Salmo, é basicamente este: tudo, absolutamente tudo na criação depende da sua fonte divina para viver e se manter no dia a dia. Existe uma relação de dependência constante, contínua, e é isso que mantém o mundo em ordem. Certo? Então a gente já tem a palavra poderosa e a gente tem o mundo ordenado. O que falta? Falta a gente conectar tudo isso com a peça final do nosso quebra-cabeça. E essa peça é a lei. Uma lei que parece ser inquebrável, a da consequência. E quem nos dá essa lei de forma super clara é o livro de Provérbios. É um princípio bem simples, mas muito profundo. Uma ideia de reciprocidade. É quase como uma lei fundamental do universo moral. Toda ação gera uma reação que corresponde a ela. É como se fosse a física aplicada à ética, sabe?
E aqui a gente consegue ver de forma brilhante como aquele provérbio tão simples cresce. O princípio é o mesmo, o que muda é a escala, o tamanho da coisa. Ele começa como uma verdade pessoal, mas se expande até virar um destino nacional. Ele conecta as escolhas espirituais lá de Hebreus com aqueles resultados bem pesados que a gente viu em Ezequiel. Ou seja, o princípio de causa e efeito se mostra universal, vale para tudo e para todos. E agora chegamos ao ponto crucial. Beleza, a gente tem esses 4 fios aparentemente soltos. Como é que eles se juntam? Como eles se entrelaçam para formar uma única tapeçaria, para dar para a gente uma visão de mundo que faça sentido, que seja coerente? É aqui que a gente vê o quadro completo, tudo junto. Dá para ver direitinho como cada texto entra com uma peça vital. Olha só, Ezequiel e Hebreus, eles definem o que é a palavra. O Salmo descreve o mundo, o palco onde tudo acontece. E Provérbios, amarrando tudo, estabelece a lei da consequência. Tudo se encaixa. Então, resumindo a ópera, a grande história que esses 4 textos contam juntos é essa. Eles descrevem um universo que funciona com base em princípios muito claros. Existe uma palavra, que é a mensagem. Essa palavra atua dentro de um mundo, que é um sistema ordenado, e dentro desse sistema, as escolhas levam a consequências. Consequências diretas e, ao que tudo indica, inevitáveis. E tudo isso nos leva a uma última pergunta, uma pergunta para a gente pensar. Se a gente vive mesmo num sistema assim, de palavra, ordem e consequência, qual é o peso real da nossa responsabilidade? Tanto a pessoal, de cada um, quanto a coletiva como sociedade. O que a gente faz com a liberdade que temos, sabendo que existe essa lei? É uma questão que fica no ar.